sozinho, de pé na beira do navio, observando o mar vasto à minha frente. As ondas batiam contra o casco com uma força quase ameaçadora, mas nada comparado à sensação que tomava meu peito. Uma sensação de desconforto, um pressentimento, que eu não sabia se era provocado pelo mar em si ou pela história que aquele navio carregava. O Mary Celeste, o navio abandonado, o mistério sem fim. Fui chamado para investigar o que aconteceu com a embarcação, que apareceu adrift à deriva, no Oceano Atlântico, em 1872. O Mary Celeste não era qualquer navio, e muito menos qualquer história. Ela foi encontrada sem tripulação, intacta, como se a vida a bordo tivesse sido interrompida de repente. Isso me deixou com mais perguntas do que respostas. Por que teria acontecido aquilo? O que se passava naqueles momentos finais? Eu sabia que precisava ser cauteloso. O mar, por si só, já é um mistério. Mas aquele navio parecia carregar uma maldição que eu não podia ignorar. Quando a embarcação foi encontrada, o capitão e toda a tripulação haviam simplesmente desaparecido. Não havia sinais de luta ou violência, nenhuma pista sobre o que poderia ter acontecido. Os pertences pessoais estavam intactos, o que indicava que ninguém estava planejando deixar o navio. No entanto, era como se, de alguma forma, todos tivessem saído de repente, sem deixar rastros. O Mary Celeste era um navio de carga, projetado para viajar de forma segura e eficiente. Ele estava numa rota entre Nova York e Genova, carregando uma carga de álcool, e deveria ter levado sua tripulação a um destino seguro. No entanto, os dias passaram e o navio apareceu em um ponto do Atlântico, a centenas de milhas de onde deveria estar, sem ninguém a bordo. Os membros da tripulação tinham simplesmente desaparecido. Eu pude ver o navio, ainda ancorado. Ele parecia normal à primeira vista, mas quando entrei a bordo, uma sensação de frieza tomou conta de mim. Havia algo errado ali. Não era apenas a estrutura do navio que parecia intacta. Era a sensação no ar, algo estava desconectado. O ambiente parecia sufocante, como se houvesse uma pressão invisível. Andei pelos corredores vazios, tocando as paredes de madeira, ouvindo o som do casco sendo acariciado pelas ondas. Mas nada parecia fazer sentido. O capitão do navio, Benjamin Briggs, era um homem experiente. Ele era o tipo de marinheiro que muitos confiariam suas vidas. Mas o que ele e sua tripulação haviam enfrentado não era natural. O que teria acontecido naquela manhã de novembro de 1872? Onde estavam os outros? O que os levou a abandonar o navio sem levar nada com eles? Não consegui encontrar respostas imediatas. Quando entrei no camarote do capitão, uma sensação de tristeza me tomou. Os documentos estavam todos ali, o diário de bordo ainda estava no local, e, no entanto, as últimas entradas eram desconcertantes. Nenhuma indicação do que realmente aconteceu. Algo se passou, algo que fez a tripulação abandonar sua missão de forma desesperada. Uma das últimas mensagens de Benjamin Briggs, escrita a lápis e quase apagada, falava sobre uma situação estranha no mar, sem mais detalhes. A mensagem parecia incoerente, sem sentido. Mas então, o que é isso? O que mais poderia ter causado tal terror? O silêncio era ainda mais perturbador. A falta de pistas não significava que a história estivesse acabada. Como investigador, senti que estava sendo desafiado a entender o que se passava. Me aprofundei nos relatórios das pessoas que encontraram o navio. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que o Mary Celeste parecia ter sido abandonado com certo cuidado, e não em pânico. A carga não havia sido alterada, as velas estavam intactas, o barco de resgate estava desaparecido, mas o navio estava praticamente em boas condições. No entanto, havia sinais de que alguém teria deixado o navio às pressas, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Os marinheiros que o encontraram, ao avistarem a embarcação à deriva, inicialmente pensaram que fosse um navio fantasma. Aquele mistério todo parecia ter uma aura sobrenatural. Os marinheiros relataram uma sensação de desconforto enquanto abordavam o navio,
como se uma força invisível estivesse afastando-os do que ali se encontrava. Algumas pessoas afirmam que o navio parecia ter uma presença própria, quase como se estivesse esperando por algo. A explicação mais lógica, embora difícil de aceitar, foi que uma fuga repentina teria ocorrido por causa de um evento catastrófico, como uma tempestade que causou pânico entre a tripulação ou algo mais. Entretanto, havia algo muito mais complexo acontecendo. A ideia de que o navio foi abandonado sem explicação é algo que simplesmente não cabe na minha mente. A cada nova pista que eu encontrava, o mistério parecia aumentar, e eu me via mais envolvido na busca pela verdade. Para todos os efeitos, o Mary Celeste havia se tornado o cenário de um enigma que, ao longo dos anos, jamais foi desvendado. Os teoristas tentaram explicar o que aconteceu, mas a verdade estava longe de ser clara. Uma das teorias que mais me intrigou, e que não pude deixar de considerar, era a de uma possível maldição. Marinheiros antigos sempre falaram sobre as forças misteriosas que rondam o mar, sobre as criaturas e espíritos que habitam as profundezas. Talvez a tripulação tivesse esbarrado em algo além de nossa compreensão, algo que não conseguimos perceber, mas que, de alguma forma, havia sido responsável pelo desaparecimento deles. Eu não posso afirmar que isso seja verdade, mas a sensação de que havia uma presença no navio era inegável. Ao refletir sobre tudo o que havia descoberto, me dei conta de que a história do Mary Celeste jamais seria resolvida por simples explicações lógicas. Talvez o que realmente se passava ali fosse algo que escapava à razão humana. Não sou um homem supersticioso, mas algo sobre aquele navio me deixou inquieto. Talvez o mar, com sua imensidão e mistérios, tenha mais segredos do que somos capazes de compreender. Eu continuei a investigar o Mary Celeste, em busca de respostas, mas no fundo, algo me dizia que algumas histórias são feitas para permanecer sem fim. Nada me preparou para o que eu experimentaria naquele dia. O Triângulo das Bermudas, um lugar lendário onde o mar parece engolir navios, aviões e até mesmo homens, sem deixar rastros. Eu tinha ouvido os relatos, claro, mas nunca imaginei que algum dia faria parte dessa história. A expedição que estava prestes a embarcar tinha como objetivo mapear a área do Triângulo das Bermudas para entender melhor as condições climáticas e marítimas que cercavam a região. O governo estava interessado em entender por que tanto desaparecimento acontecia naquela parte do oceano. Estávamos a bordo de um navio moderno, equipado com toda a tecnologia disponível, e eu, como chefe da expedição, confiava plenamente nos sistemas que havíamos instalado para garantir nossa segurança. Tudo parecia normal nas primeiras horas de viagem. O mar estava calmo, o céu limpo, e a tripulação estava em boa forma, com todos cumprindo suas funções a bordo. Mas, à medida que nos aproximávamos do centro da área conhecida como Triângulo das Bermudas, uma sensação de estranheza começou a tomar conta de mim. Não sabia se era o local em si ou apenas a tensão do desconhecido, mas algo ali estava diferente. Algo que não conseguia explicar. A história que todos conhecem sobre o Triângulo das Bermudas fala sobre os desaparecimentos inexplicáveis. Há muitos relatos de aviões e embarcações que sumiram sem deixar vestígios, e o número de pessoas que acreditam em teorias sobre fenômenos paranormais ou anomalias físicas que causam esses desaparecimentos é grande. Mas eu, como homem de ciência, estava cético. Não acreditava em fantasmas ou forças sobrenaturais. Achava que o triângulo tinha algo a ver com condições meteorológicas imprevisíveis ou falhas tecnológicas. Naquela manhã, por volta das 10 horas, o clima começou a mudar de forma estranha. Não havia nenhuma previsão de tempestade, mas o mar começou a se agitar. As ondas se tornaram mais intensas, e uma névoa espessa tomou conta da área. Era como se o ar estivesse mais denso, tornando a respiração mais difícil. Não podíamos ver mais do que alguns metros à frente, e a visibilidade estava quase zero.
Não era normal. Com o aumento da neblina, o navio começou a balançar. Isso era esperado em águas agitadas, mas havia algo incomum no movimento. Era como se o próprio oceano estivesse tentando nos engolir, como se o mar estivesse vivo. Uma sensação de pânico começou a tomar conta da tripulação. O capitão, um homem experiente, estava claro que não sabia o que estava acontecendo. Ele tentava manter a calma, mas os nervos estavam à flor da pele. O rádio parou de funcionar de repente, e o sistema de navegação começou a falhar. Isso, por si só, era suficiente para aumentar nossa ansiedade. Estávamos no coração do Triângulo das Bermudas, com a tecnologia falhando e um clima imprevisível que parecia desafiar toda a lógica. Foi quando a primeira coisa realmente inexplicável aconteceu. O céu, que estava nublado, de repente se iluminou com uma luz intensa. Não era um relâmpago, mas uma luz fixa, com cores que variavam entre o azul e o verde. Era como se uma enorme esfera de luz estivesse flutuando sobre o mar, sem emitir som, mas de uma intensidade tão forte que ofuscava a visão. O capitão tentou manobrar o navio para sair daquela área, mas parecia que a luz nos seguia, sempre na mesma direção. O ambiente estava cada vez mais tenso, e a tripulação não conseguia se concentrar em suas funções. O que aconteceu em seguida me deixou completamente desconcertado. De repente, a luz desapareceu, e a névoa que havia tomado conta da área se dissipou tão rapidamente quanto apareceu. Em questão de segundos, tudo parecia ter voltado ao normal. O mar se acalmou, o céu clareou, e o navio já não balançava mais. No entanto, o rádio ainda não funcionava, e os sistemas de navegação continuavam falhos. Algo estava acontecendo ali, algo que não podíamos explicar. Foi então que percebi que a sensação de que estávamos sendo observados não era apenas uma impressão minha. Alguns membros da tripulação começaram a relatar ter visto figuras estranhas nas águas ao redor do navio. Silhuetas que pareciam emergir das profundezas e desaparecer logo em seguida. No começo, achamos que eram apenas alucinações causadas pelo estresse, mas logo se tornaram visíveis para todos a bordo. As figuras não se pareciam com nada que já tivéssemos visto. Eram como sombras humanas, mas suas formas eram distorcidas, como se não pertencessem à realidade. O capitão, claramente perturbado, ordenou que a tripulação se preparasse para qualquer eventualidade. Mas, por mais que tentássemos manter a calma, algo no fundo de nossas mentes nos dizia que o Triângulo das Bermudas não era apenas uma área de mares traiçoeiros. Era algo mais. Algo que desafiava a lógica. Tentamos entrar em contato com a base, mas o rádio estava completamente inutilizado. Estávamos sozinhos, em uma área onde o tempo parecia não fazer sentido. A sensação de desorientação tomou conta de mim. A bússola parecia girar sem parar, sem nos dar uma direção certa. Estávamos presos em um ponto do mar onde as leis da física pareciam ser distorcidas. À medida que a noite se aproximava, a tensão aumentava. O silêncio a bordo era opressor. Ninguém falava, e os poucos que tentavam dormir eram constantemente acordados por pesadelos inexplicáveis. Eu mesmo tive um sonho estranho naquela noite. Sonhei que estávamos sendo observados por criaturas de outras dimensões, seres que não pertenciam ao nosso mundo. Eles se aproximavam, mas não podíamos vê-los claramente. Era como se estivessem além de nossa percepção, em um plano de existência diferente. O capitão decidiu que deveríamos tentar sair daquela área o mais rápido possível, mas à medida que avançávamos, parecia que o mar se fechava sobre nós. As luzes estranhas apareceram novamente, desta vez mais intensas, e as figuras começaram a emergir das águas com mais frequência. Eu sabia que precisávamos sair dali, mas, por mais que tentássemos, o navio parecia ser atraído para o centro do Triângulo das Bermudas, como se algo estivesse nos puxando. Não era mais o mar ou o clima que nos impedia de sair. Era algo muito mais forte. Quando finalmente conseguimos contatar a base e pedir ajuda, fomos informados de que, estranhamente, nenhum outro navio ou aeronave estava nas proximidades. O Triângulo das Bermudas, mais uma vez, parecia ter nos isolado do resto do mundo. Depois de horas de agonia, a névoa finalmente começou a se dissipar, e os sistemas de navegação voltaram a funcionar. Estávamos de volta à normalidade, mas a sensação de que algo havia mudado para sempre em nossa percepção do mundo nunca me abandonou.
Eu não sei exatamente o que aconteceu ali, mas posso afirmar uma coisa: o Triângulo das Bermudas não é apenas um mistério. É um lugar onde as leis do tempo, do espaço e da física podem ser distorcidas. O que vivenciamos naquele dia não pode ser explicado por nenhuma teoria científica conhecida, e a ideia de que estamos sendo observados por algo além de nossa compreensão é a única explicação plausível para os eventos que presenciamos. Ainda hoje, quando olho para o mar, lembro-me daquela experiência e da sensação de que há algo lá, em um lugar onde o mundo parece se curvar diante de uma força maior. O Triângulo das Bermudas não é apenas uma área geográfica, é um enigma que desafia a humanidade e que talvez nunca seja totalmente desvendado. Eu estava no mar há mais de 10 anos, e até então, nunca havia presenciado nada como aquilo. O mar sempre teve um ar de mistério, mas minha experiência como marinheiro me ensinou a lidar com o inesperado. O que vi naquela noite, porém, desafia qualquer explicação lógica e permanece gravado na minha mente até hoje. O Flying Dutchman, o navio fantasma que assombra os mares, é uma história contada entre marinheiros há séculos, mas até aquela noite, eu acreditava que fosse apenas um conto de fadas para assustar os mais jovens a bordo. Tudo começou em uma noite tranquila, enquanto navegávamos pelas águas do Atlântico. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam como diamantes e o mar, embora profundo, parecia calmo e sereno. Era o tipo de noite que muitos marinheiros amam, uma pausa das tempestades e das ondas tumultuadas, onde tudo parecia estar em perfeita harmonia. Eu estava de vigia no convés, o ar fresco batendo no rosto, o som suave das ondas quebrando contra o casco, quando algo chamou minha atenção. De longe, avistei uma luz. Era estranha, intensa e estava à distância, além do horizonte. Ao princípio, achei que fosse apenas a luz de outro navio, mas algo me dizia que não era. A luz se movia de uma forma que não fazia sentido. Em vez de se mover da forma como era esperado, com a navegação usual, ela parecia seguir um padrão errático, como se estivesse se aproximando de nós, sem razão alguma. Eu tentei avisar o capitão, mas ele estava ocupado com as ordens para manter o curso. Quando os outros marinheiros notaram a luz, o clima a bordo ficou tenso. Conforme a luz se aproximava, podíamos ver uma sombra, a silhueta de um navio imenso. A princípio, parecia uma miragem, algo distorcido pela névoa que começava a se formar ao nosso redor. Mas conforme a figura tomava forma, percebi algo que me fez estremecer. O navio parecia estar em pleno movimento, mas não havia som. Nenhum som de velas, nenhum som de madeira rangendo. Apenas a luz fantasmagórica à nossa frente. O capitão, com a experiência de tantos anos de mar, pediu aos marinheiros que permanecessem calmos. Mas havia algo em seus olhos que mostrava que ele sabia que algo estava errado. O navio à nossa frente parecia estar em boa forma, mas ao mesmo tempo, algo não estava certo. Era como se ele fosse irreal. O Flying Dutchman, um navio perdido, condenado a vagar pelo mar para sempre, talvez? Eu não queria acreditar nisso, mas a sensação crescente de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer era inegável. De repente, a luz se intensificou ainda mais, e então, conseguimos ver a embarcação de forma mais nítida. Não era como qualquer navio que já havíamos visto. Suas velas estavam rasgadas, balançando com o vento, mas não parecia haver ninguém a bordo. A estrutura parecia envelhecida, desgastada pelo tempo, mas ao mesmo tempo, havia algo quase intocado nela, como se tivesse parado no tempo. O que mais me incomodava, porém, era a sensação de que não estávamos vendo aquilo de verdade, como se estivéssemos sendo observados por algo que não podíamos entender. O capitão ordenou que mantivéssemos o curso, mas algo em mim dizia que devíamos desviar o navio, fugir daquele lugar. À medida que o Flying Dutchman se aproximava, a neblina ao nosso redor ficou mais espessa, como se estivesse sendo gerada pela própria embarcação fantasma. Eu pude ouvir sussurros, vozes abafadas, vindas do convés.
Era uma sensação estranha, como se estivéssemos em outro mundo, uma realidade paralela, onde o tempo e o espaço não se comportavam como deveriam. Fui ao convés superior para tentar ver com mais clareza, e foi aí que eu vi, um homem, alto, com um olhar vazio, parado na proa do navio fantasma. Ele estava observando nossa embarcação com uma intensidade que me fez sentir um calafrio na espinha. Não havia expressão em seu rosto, mas seus olhos pareciam atravessar a minha alma. Uma sensação de terror se apoderou de mim, algo que eu nunca havia experimentado antes. Eu sabia que ele não era real, mas sua presença era tão tangível quanto a madeira sob meus pés. Quando o Flying Dutchman finalmente se aproximou de nosso navio, o capitão gritou para que preparássemos o navio para uma possível colisão. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, o navio fantasma desapareceu na névoa, como se nunca tivesse existido. Não houve som de madeira quebrando, nem o choque esperado de dois navios colidindo. Ele simplesmente sumiu, deixando atrás de si apenas a neblina e uma sensação de vazio. Não conseguimos entender o que havia acontecido, mas todos a bordo sabiam que algo sobrenatural havia ocorrido. Era como se o navio fantasma tivesse nos visitado e agora fosse embora, mas sem nos deixar explicações. A tripulação ficou em silêncio por um longo tempo depois daquele encontro. Eu mesmo estava em choque. Não conseguia entender o que havia acontecido. O que vimos foi real? Ou fomos apenas vítimas da nossa imaginação, jogados em um pesadelo coletivo? Os marinheiros mais antigos começaram a falar sobre o Flying Dutchman. Eles diziam que ele era uma maldição, uma embarcação condenada a navegar para sempre pelos mares, nunca a poder ancorar. O capitão, embora visivelmente perturbado, tentou manter a calma e a moral da tripulação, mas a tensão nunca mais desapareceu. Desde aquele dia, todos na tripulação sentiam que estávamos sendo observados. Era como se a presença do Flying Dutchman nunca tivesse realmente desaparecido. Toda vez que avistávamos uma tempestade ou uma névoa espessa no horizonte, a sensação de estar sendo seguido voltava. Alguns marinheiros juravam ouvir os ecos das vozes que ouviram naquela noite, enquanto outros afirmavam ter visto luzes estranhas no horizonte, sempre na mesma direção. Mesmo com o tempo, a sensação de que o Flying Dutchman estava à espreita nunca se dissipou. Com o passar dos meses, mais e mais marinheiros começaram a acreditar que o navio fantasma era mais do que apenas uma lenda. Muitos acreditavam que a embarcação era real e que ela estava destinada a aparecer àqueles que estavam destinados a encontrar a morte no mar. Eu, por outro lado, não sabia o que acreditar. O que vi naquela noite foi algo que desafiava toda a lógica e a razão, algo que não podia ser explicado pelos meios tradicionais. Embora eu tenha deixado aquela expedição para trás e tenha continuado minha carreira como marinheiro, algo sempre me perseguiu. O Flying Dutchman parecia continuar a me assombrar, não importa onde estivesse no mundo. Sempre que o mar ficava calmo e o vento estava perfeito, eu sentia como se estivesse sendo observado, como se o navio fantasma estivesse esperando pacientemente por mim em algum lugar distante, nas profundezas da névoa. Agora, anos depois, posso dizer com certeza que o Flying Dutchman é mais do que uma história de marinheiro. Ele é uma realidade, uma presença que desafia o tempo e o espaço, um navio condenado a vagar eternamente, com a tripulação que nunca pode descansar. O que vi naquela noite me ensinou uma lição valiosa. O mar é vasto e imprevisível, e há coisas que estão além da compreensão humana. O Flying Dutchman não é uma lenda, mas uma entidade que, de alguma forma, está sempre à espreita, esperando pela próxima alma que se atreva a navegar nas águas traiçoeiras. Eu sempre fui fascinado pelo mar, desde criança. A vastidão do oceano sempre exerceu um magnetismo sobre mim, e não era surpresa que, ao crescer, tivesse decidido seguir uma carreira como marinheiro. Ao longo dos anos, passei por inúmeras expedições e experiências no mar, mas nenhuma delas foi como a que vivi em 1979.
O que aconteceu naquele ano mudou minha visão sobre o oceano e deixou marcas em minha mente que até hoje não consigo explicar. O que ouvi nas profundezas daquele mar escuro e imenso, bem, isso é algo que poucos podem compreender. Era um dia comum, a bordo do Nautilus, um dos melhores barcos de pesquisa oceanográfica da nossa época. Nós, uma equipe de cientistas e exploradores, estávamos realizando um estudo sobre as profundezas do Atlântico, em uma região conhecida por sua grande atividade sísmica. O mar estava tranquilo, sem sinais de tempestade, e a tripulação estava ocupada com suas tarefas rotineiras. Eu estava encarregado de registrar as profundezas enquanto o restante da equipe preparava equipamentos para a coleta de amostras. Até aquele momento, tudo estava indo conforme o planejado, sem nenhum evento fora do comum. Foi quando começamos a descer mais fundo do que nunca que as coisas começaram a mudar. O Nautilus era equipado com um sonar avançado, capaz de capturar sons e movimentos a grandes profundidades. Conforme descíamos, a pressão do oceano aumentava e a escuridão se tornava mais opressiva, mas isso não era nada de novo para nós. Mas, de repente, algo incomum aconteceu. O sonar detectou algo, uma vibração estranha. Não era uma vibração normal, como as que causam os movimentos naturais da Terra ou os ventos fortes. Era algo mais profundo, mais denso. O som era como um eco distante, mas ao mesmo tempo muito nítido, e parecia ter origem de um ponto muito mais profundo do que onde estávamos. Eu fiquei na sala de controle, observando os monitores, enquanto o capitão e os cientistas discutiam o que poderia ser. O som era nítido, mas também tinha uma qualidade indescritível, como se fosse o eco de algo que não deveria estar lá. Eles começaram a ouvir também. O som parecia vir das profundezas, mas ao mesmo tempo tinha uma qualidade que nos fazia sentir que estava em algum lugar muito próximo, como se estivéssemos sendo observados por algo. A vibração se intensificava a cada segundo, e quanto mais tentávamos analisar, mais difícil ficava entender sua origem. A primeira reação de todos foi verificar se havia algum problema nos equipamentos. Mas não havia nada de errado com o sonar ou com os sensores. O eco persistia. Isso nos deixou inquietos, e o capitão decidiu que deveríamos investigar mais a fundo. Afinal, estávamos ali para explorar, não para evitar mistérios. A descida continuou. À medida que fomos mais fundo, a tensão entre a tripulação aumentava. O som não parava, mas se modificava, como se estivesse respondendo a algo, como se soubesse que estávamos tentando entendê-lo. Durante algum tempo, ficamos em silêncio, ouvindo o som que parecia vir de um lugar que não podíamos ver, um lugar onde as leis da física que conhecíamos simplesmente não se aplicavam. Quando chegamos a uma profundidade impressionante de 7.000 metros, a vibração se tornou mais intensa, mais forte. Foi quando aconteceu. O som parou. De repente, a escuridão parecia mais espessa, o silêncio mais profundo. Por um momento, ninguém disse nada. O capitão olhou para os cientistas, e o mais experiente deles, um doutor em oceanografia, parecia perturbado. Ele sugeriu que o sonar tivesse captado algo, mas nada demais. Mas, dentro de mim, uma sensação estranha me dizia que não era algo comum. Eu tinha certeza de que havia algo mais ali, algo que estava nos observando. E então, aconteceu o que nenhum de nós esperava. Um som, claro e cristalino, vindo das profundezas, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Era um som profundo, não como qualquer animal marinho que já havia registrado. Era um eco, mas não um eco simples. Era como se o som fosse refletido de volta a partir de algo que já não estava mais ali. O som se repetia, como uma reflexão do que tínhamos ouvido anteriormente, mas com uma leve distorção, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar conosco, mas de uma maneira incompreensível. A sensação de desconforto tomou conta de todos a bordo. Eu, pessoalmente, sentia como se fosse impossível escapar daquela pressão, como se algo estivesse começando a invadir minha mente. O som estava ficando cada vez mais forte, mais claro, e com ele, uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. Quando o som atingiu seu pico, o capitão deu uma ordem brusca para começar a ascensão.
Eu sabia que ele estava tão incomodado quanto eu, mas não dizia nada. Sabíamos que aquele som não era algo que o oceano normalmente produzia. Mas o que aconteceu durante a ascensão foi ainda mais estranho. O sonar, que antes estava captando aquele eco peculiar, começou a falhar. A imagem do fundo do mar começou a distorcer, como se estivéssemos sendo forçados a sair de uma realidade diferente. O som que antes vinha das profundezas parecia nos seguir enquanto subíamos. Como se ele estivesse conectado ao próprio movimento do Nautilus, nos acompanhando a cada metro que subíamos para a superfície. Finalmente, quando emergimos, o som parou abruptamente, como se nunca tivesse existido. O mar, que antes parecia estar pulsando com vida, voltou ao seu estado normal, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas todos nós sabíamos que algo extraordinário tinha acontecido. Quando retornamos à costa, o relato do que ouvimos foi mantido entre os membros da tripulação, embora soubéssemos que ninguém acreditaria em nossas palavras. Como poderia alguém acreditar que havíamos sido contatados por algo nas profundezas do oceano, algo que nem mesmo a ciência podia compreender? O mais perturbador, no entanto, foi o impacto psicológico que isso teve em mim. Durante semanas, eu não conseguia deixar de ouvir aquele som em minha mente. Era como um eco que se repetia, como se algo tentasse se comunicar comigo, mas não de uma maneira clara. O que era aquilo? O que havia nas profundezas que nos enviava sinais, mesmo que de maneira tão incompreensível? Nunca consegui respostas. E, no fundo, não tenho certeza se quero. Hoje, ainda sou um marinheiro, e o mar continua a me chamar. Mas eu sei que há coisas lá embaixo que não fomos feitos para entender, que existem ecos nas profundezas que podem nunca ser explicados. E eu, como tantos outros, sou apenas um espectador, ouvindo, mas incapaz de compreender a totalidade do que é o oceano e seus mistérios. O eco das profundezas, aquele som que nos acompanhou em nossa jornada, permanece comigo até hoje, um lembrete constante de que há mais no mar do que qualquer ser humano jamais poderá entender. Eu sou um homem de poucas palavras, mas há experiências que marcam a vida de uma maneira tão profunda que não podemos simplesmente ignorá-las. O que aconteceu na ilha de Bennington em 1945 está gravado em minha memória, e mesmo anos depois, não consigo explicar o que realmente ocorreu naquele lugar. A história da ilha de Bennington já era conhecida antes de minha viagem, mas sempre considerei as lendas locais como meras histórias contadas para assustar turistas desavisados. Tudo mudou quando, em uma tarde quente de agosto, eu e um grupo de outros homens decidimos atravessar a ilha durante uma expedição de caça. A ilha de Bennington, no estado de Vermont, era cercada de mistério. Durante as décadas anteriores, diversas pessoas haviam desaparecido sem deixar rastros, e todos pareciam ter desaparecido nas mesmas circunstâncias, sem vestígios, sem qualquer explicação lógica. Mas eu estava cético. Afinal, era apenas um grupo de histórias de antigos moradores, não mais do que isso. O sol estava se pondo quando começamos nossa jornada na floresta densa, conhecida por sua vegetação espessa e sombria, o que a tornava um lugar fascinante, mas ao mesmo tempo intimidante. Quando começamos a adentrar mais profundamente na mata, uma sensação estranha começou a se espalhar por mim. Não era medo, mas sim uma inquietação, algo como uma sensação de que estávamos sendo observados. Mas tudo isso poderia ser apenas um efeito psicológico daquelas florestas densas. Estávamos todos acostumados com longas caminhadas na natureza, e o silêncio da floresta parecia ser apenas um cenário natural.
O que mais me incomodava era o fato de que eu não conseguia deixar de pensar nas histórias que ouvirá sobre desaparecimentos inexplicáveis. Mesmo sendo um homem racional, não conseguia deixar de ficar ansioso. À medida que avançávamos pela trilha, alguns dos membros mais jovens começaram a brincar sobre os fantasmas da ilha, tentando afastar o clima pesado. Mas ninguém estava realmente rindo. Eu, por exemplo, sentia uma sensação estranha em meu estômago, como se estivesse indo na direção errada. Contudo, continuei em frente, com a firme determinação de que tudo aquilo era apenas uma coincidência. Cerca de 1 hora depois, enquanto descíamos um pequeno barranco, algo incomum aconteceu. Uma das lanternas do grupo apagou de repente. Não houve vento, nem qualquer explicação lógica para o fato de ela ter simplesmente se apagado. A escuridão que tomou conta do nosso campo de visão foi assustadora. Fomos forçados a parar e acender outra lanterna. Ninguém comentou, mas o clima havia mudado. A sensação de desconforto aumentou, como se estivéssemos sendo observados, vigiados por algo invisível. O grupo começou a andar mais rápido, e os sussurros e risadinhas diminuíram. A floresta parecia ter mudado de alguma forma, como se a realidade tivesse se distorcido um pouco. O silêncio estava pesado, e os sons normais da vida selvagem haviam desaparecido. Não havia mais pássaros, nem o som de animais em movimento. Era como se o próprio ambiente estivesse aguardando algo acontecer. Então, sem aviso, um dos membros mais experientes do grupo, Joe, desapareceu. Estávamos em uma trilha estreita e, de repente, ele simplesmente sumiu. Nós procuramos por ele durante horas, chamando seu nome, mas ele não respondeu. A escuridão já havia tomado conta da floresta, e nossa única opção era voltar ao ponto onde havíamos começado, tentando procurar por ele no dia seguinte. Mas ao chegarmos ao ponto de origem, notamos algo terrível. Não havíamos ido muito longe, e a trilha estava clara, mas não havia nenhum sinal de Joe. Nada! Nenhum vestígio de sua passagem, nenhum rastro no chão ou marca nas árvores. Como ele poderia ter desaparecido daquele jeito? Eu, como todos os outros, estava começando a acreditar nas histórias que havia ouvido sobre aqueles que haviam desaparecido na ilha. O que aconteceu nas horas seguintes foi ainda mais estranho. Quando decidimos voltar ao acampamento, começamos a notar algo que parecia impossível: nós estávamos perdidos. A trilha que havíamos seguido não parecia mais a mesma. As árvores pareciam diferentes, e os marcos naturais não estavam onde os lembrávamos. A sensação de que a ilha havia mudado em algum lugar atrás de nós nos deixou ainda mais apreensivos. Como um grupo experiente de caçadores, sabíamos que algo estava errado, mas não sabíamos o que exatamente. Era como se a ilha estivesse nos confundindo, manipulando o espaço ao nosso redor. O que mais nos perturbava era que, com o passar do tempo, os membros do grupo começaram a ficar cada vez mais agitados. Alguns afirmavam ter visto figuras sombrias à distância, outras juravam ouvir passos atrás de nós, embora não houvesse ninguém lá. Eu tentava manter a calma, mas a sensação de que estávamos sendo observados, de que algo estava nos cercando, não saía da minha mente. E então, o mais estranho aconteceu. Foi cerca de 1 hora depois de termos começado nossa busca desesperada por Joe, e eu estava começando a perder a esperança de encontrá-lo. A floresta estava mais escura do que nunca, e o medo estava se espalhando pelo grupo como fogo. Foi quando eu ouvi uma voz. Uma voz baixa, sussurrante, vinda de algum lugar atrás de mim. Eu me virei, mas não vi ninguém. O medo que senti naquele momento foi algo que nunca imaginei experimentar. A sensação de que alguém estava com a gente, mas que não podia ser visto, foi insuportável. Naquela hora, meus instintos começaram a gritar para que fuguíssemos dali. Mas o que me deixou paralisado de medo foi a voz de Joe. Ele sussurrou meu nome, de forma distante, quase inaudível, mas eu sabia que era ele. O problema era que a voz não vinha de onde ele deveria estar. Era como se estivesse vindo de uma direção que não fazia sentido, de dentro da própria floresta, de algum lugar além da nossa compreensão. Era como se ele estivesse tentando nos chamar de uma outra realidade, uma que não conseguíamos acessar. Os outros ouviram também, e o pânico se espalhou. Foi como se todos ao meu redor se tornassem conscientes do mesmo terror que eu estava sentindo.
Nós começamos a correr, sem saber para onde estávamos indo, mas sabendo que não podíamos ficar mais tempo ali. Mas por mais que corresse, parecia que a floresta estava nos prendendo, fechando as saídas, tornando-se cada vez mais estranha e confusa. Era como se o próprio tempo tivesse começado a se distorcer, e as horas passavam de maneira errática. Quando finalmente conseguimos sair da floresta e voltar ao ponto de partida, já era quase madrugada. Estávamos exaustos, confusos e aterrorizados. Decidimos retornar à cidade o mais rápido possível, sem sequer tentar procurar Joe novamente. Sabíamos que ele estava perdido de uma forma que não podíamos compreender. O pior de tudo foi que, ao voltarmos, descobrimos que não havia registros de Joe nos arredores da ilha. Nenhuma busca foi capaz de encontrar qualquer sinal dele. O caso de Joe se tornou mais um dos muitos desaparecimentos inexplicáveis na ilha de Bennington. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Não consigo entender o que foi aquilo. Fui embora da ilha com uma sensação de vazio e de inquietação, e a lembrança daquilo que vimos, ouvimos e sentimos me persegue até hoje. Não sei se a ilha tem alguma explicação racional, ou se, de fato, há algo sobrenatural que a mantém marcada com tantos desaparecimentos misteriosos. Mas o que sei é que, após aquele dia, nada mais foi como antes, e eu jamais consegui voltar a ser o mesmo. Eu sempre fui um homem cético, alguém que prefere lógica e explicações racionais para os mistérios da vida. Trabalhei como piloto da Marinha dos Estados Unidos por mais de uma década, e a maioria das missões que realizei eram rotineiras. Contudo, nunca poderia imaginar que minha própria carreira fosse me levar a um enigma que mudaria completamente minha visão sobre o desconhecido. A história que estou prestes a contar é sobre o voo 19, um evento que até hoje ecoa na minha mente, um mistério sem explicação que nunca consegui resolver. Foi no final de 1945, em um dia nublado de dezembro, que eu fui escalado para uma missão no sudeste da Flórida. Era apenas uma missão de treinamento, algo comum para a maioria dos pilotos da época. Eu não sabia na hora, mas esse dia se tornaria o mais estranho de minha carreira. O voo 19 era composto por 5 aviões também Avenger, pilotados por jovens aviadores da Marinha. Eles estavam sob o comando do tenente Charles Taylor, um piloto experiente, e sua missão era realizar exercícios de navegação e bombardeio sobre o mar. Eu estava em uma base próxima, supervisionando algumas operações menores, quando ouvi pela primeira vez sobre o voo 19. Estava curioso, pois nunca tinha ouvido falar de um voo de treinamento com 5 aviões ao mesmo tempo. Eu sabia que eram aviões novos e bem equipados, e que Taylor era um piloto muito competente. No entanto, logo após o início do treinamento, começaram a surgir problemas. Quando o voo 19 decolou, o céu estava coberto de nuvens pesadas, o que tornava a navegação um pouco mais difícil do que o normal. O que aconteceu a seguir, porém, foi ainda mais estranho. Por volta das 15 horas, a comunicação começou a falhar. Eu estava monitorando os rádios e ouvi pela primeira vez a voz de Taylor, que parecia confusa e desorientada. Ele relatava que os pilotos estavam tendo dificuldades para encontrar o caminho de volta à base. Ao longo das comunicações subsequentes, ficou claro que algo estava muito errado. Taylor disse que estava perdido e que não conseguia identificar sua localização. Isso era incomum, pois a área já era conhecida pelos pilotos, e ele era experiente o suficiente para não se perder. O mais perturbador foi que, apesar de os aviões estarem a apenas 120 quilômetros da costa, eles não conseguiam determinar sua posição. A situação piorou quando o tenente Taylor relatou que o mar e o céu estavam se misturando de uma maneira incompreensível, e ele não conseguia distinguir entre o horizonte e o céu. Isso não fazia sentido.
Como poderia um piloto experiente se perder em uma área tão bem mapeada? A confusão na comunicação se tornou evidente, e a ansiedade começou a tomar conta do controle da missão. Quando Taylor pediu ajuda, a base enviou outro avião para tentar localizá-los. Eu não estava diretamente envolvido na operação, mas fui chamado para ajudar no monitoramento da missão de resgate. Estava claro que o voo 19 estava em perigo, mas o que ninguém sabia era que o destino daqueles pilotos seria algo muito mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. À medida que o resgate estava sendo organizado, as comunicações com o voo 19 se tornaram ainda mais incoerentes. Taylor continuava dizendo que estava sobre o mar, mas não conseguia se orientar. Ele afirmou que estava voando em círculos, sem conseguir achar a linha costeira. As outras 4 aeronaves também estavam com problemas. Quando uma segunda aeronave foi enviada em busca dos aviões desaparecidos, outro mistério se adicionou. Essa aeronave também desapareceu sem deixar vestígios. O voo de resgate partiu com um piloto experiente e toda a preparação, mas logo após a decolagem, as comunicações com ela foram perdidas. A situação rapidamente se tornou um pesadelo. No espaço de poucas horas, 2 aviões haviam desaparecido sem explicação. A base de operações estava em pânico, sem saber o que fazer, e eu comecei a questionar minha sanidade. Algo estava muito errado, muito além de uma simples falha de navegação ou erro humano. O voo 19 havia desaparecido, e com ele, uma segunda aeronave enviada para resgatar os pilotos. No início, pensávamos que o problema poderia ter sido causado por alguma falha nos instrumentos de navegação, ou até mesmo por algum tipo de erro humano. Mas as evidências começaram a sugerir algo mais estranho. Ninguém sabia o que havia acontecido com o voo 19, mas havia algo em seus relatos que me incomodava. Taylor e sua tripulação pareciam estar sendo arrastados para um estado de desorientação completa, como se o próprio espaço e tempo ao redor deles estivessem se distorcendo. O céu parecia um espelho, e o mar, uma extensão interminável de nada. As últimas palavras de Taylor ecoavam em minha mente: nós estamos perdidos, e não podemos voltar. A missão de resgate foi uma operação desesperada, mas, quando os aviões que partiram em busca do voo 19 não retornaram, a missão foi dada como fracassada. A notícia sobre o desaparecimento do voo 19 se espalhou rapidamente, e a Marinha dos Estados Unidos começou uma investigação formal. No entanto, as respostas nunca apareceram. Nenhum vestígio dos aviões foi encontrado, nem fragmentos ou destroços. A área foi minuciosamente pesquisada, mas não havia sinais de que qualquer um dos aviões tivesse caído. As investigações continuaram por dias, e os oficiais começaram a levantar teorias sobre o que poderia ter acontecido. Alguns sugeriram que os aviões haviam ficado fora de alcance devido a falhas nos sistemas de navegação. Outros, mais céticos, indicaram que poderia haver um erro no sistema de comunicação, causando confusão. Mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. O mais inquietante de tudo foi que os relatos de desorientação e confusão de Taylor e sua tripulação continuaram a ser debatidos, sem nenhuma explicação plausível. Eu mesmo fiquei obcecado com o caso, tentando entender como algo tão simples como um voo de treinamento se transformaria em uma das maiores tragédias da aviação. À medida que o tempo passava, outras explicações mais misteriosas começaram a surgir. Algumas pessoas mencionaram o Triângulo das Bermudas, uma área conhecida por seus desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios. O mistério parecia se aprofundar, e minha mente não conseguia parar de se perguntar se o voo 19 havia sido vítima de algum fenômeno estranho, uma distorção no espaço-tempo ou uma anomalia que nenhum ser humano poderia compreender. Talvez o mar estivesse escondendo algo que não fomos feitos para entender. A verdade é que nunca soubemos exatamente o que aconteceu com o voo 19. O que sabemos é que os 5 aviões e seus pilotos desapareceram sem deixar vestígios. Nenhuma explicação técnica, científica ou lógica foi capaz de resolver o mistério. Eu, pessoalmente, nunca mais fui o mesmo após aquele dia. O que aconteceu naquele voo e nas horas subsequentes está gravado em minha memória, e, embora o tempo tenha passado, as perguntas continuam a assombrar minha mente.
O voo 19 foi um mistério, mas, para mim, foi algo mais. Foi uma experiência que me mostrou que o mar e o céu guardam segredos que podem nunca ser desvendados. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.